Nesse vídeo você vai aprender o tutorial completo, passo a passo de como criar, cortar e postar aqueles carrosséis com efeito de continuidade, como se fosse uma imagem única dentro do Instagram, utilizando o Canva. Então fica até o final que você vai aprender. Bom, não é segredo pra ninguém, eu nunca escondi isso, que pra mim o carrossel é o melhor e mais completo formato do Instagram. Melhor do que Reels, melhor que Stories. Pra mim ele tem muitos benefícios que alguns desses formatos não têm. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo pra você, pra te ensinar a criar esses carrosséis que tem um resultado muito bom dentro do Instagram. Então vamos para a criação desses carrosséis. A primeira coisa que você precisa saber antes de sair criando o design é saber quantas divisões esse carrossel vai ter, em quantas partes você vai dividir esse carrossel. Quando eu comecei, como eu fazia? Eu pegava uma folha de papel, desenhava lá com uma lapiseira, mesmo com lápis, desenhava 10 quadradinhos, porque 10 é o máximo de fotos que um carrossel, que você consegue postar um carrossel dentro do Instagram. Então eu ia lá e desenhava e escrevia de forma bem simples mesmo, o que eu ia colocar em cada quadradinho, para eu saber mais ou menos quantas imagens eu teria nesse carrossel. Então vamos supor que você já saiba aí quantas divisões você vai ter no seu carrossel. A partir desse momento que sim, você vai entrar no Canva e vai criar um design. Agora que você já sabe em quantas partes você vai dividir esse carrossel, você vai abrir o Canva aqui e vamos criar o design. Então você vai clicar aqui em criar um design e vai clicar em tamanho personalizado. E é aqui que a gente vai colocar qual é a largura e qual é a altura desse carrossel. Para a altura do carrossel você vai utilizar sempre 1350. 1350, independente do número de imagens que você vai dividir o seu carrossel, a altura será sempre a mesma. Mas e a largura, Jesus? A largura vai mudar conforme o número de fotos que você vai ter no seu carrossel. E como que você chega no cálculo do número exato do tamanho, né, dessa largura? Você vai pegar o número, aqui vai entrar a matemática, hein? Você vai pegar o número de imagens que você vai dividir o seu carrossel e vai multiplicar por 1080. Então, se o seu carrossel tiver 5 imagens, 5 vezes 1080. Se tiver 3 imagens, 3 vezes 1080. Dessa forma, você não esquece da quantidade, do tamanho, né, da largura desse seu carrossel. E uma informação muito importante antes de darmos continuidade. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Canva ele só permite que você crie designs com até 8.000 pixels de largura. E o que isso quer dizer, Jesus? Quer dizer que se você quiser criar um carrossel com 8 imagens, 9 ou 10 imagens, você vai ter que dividir esse seu carrossel em 2 designs. Por quê? Aí entra a matemática. Se você fizer um carrossel com 8 imagens e a gente multiplicar 8 vezes 1080, se a minha matemática estiver boa aqui, ele vai dar um total de 8.640, que excede o limite do Canva. Então você vai precisar criar um carrossel de 7.560 por 1.350, porque 7.560 são 7 vezes 1080. E aí você vai criar um outro design multiplicando aí o número de imagens que faltam para completar esse carrossel por 1080. Então se estiver faltando só uma imagem, é 1 vezes 1080, 1080 de largura. Se for 2, 2.160. Se for 3, 3.240. E aí na hora que a gente for cortar esse carrossel, nós vamos juntar para postar dentro do carrossel. Mas se o seu carrossel tiver até 7 imagens, você pode fazer tudo isso dentro de um design dentro do Canva. Agora vamos voltar lá para o Canva para a gente adicionar, criar o nosso design. Agora que a gente está aqui dentro do Canva, vamos lá. A altura, como eu falei, vai ser sempre 1350. Então isso não vai mudar. A altura 1350, sempre px aqui, tá bom? E aí a largura, nós vamos fazer um carrossel aqui, vou simular um carrossel com 5 imagens. E como que eu encontro o número para eu colocar aqui? 5 vezes 1080 é igual a 5.400. Então eu vou colocar aqui 5.400, 5.400 de largura, 1.350 de altura e vou clicar em criar um novo design. Agora que eu criei aqui esse design, a gente já pode começar a criar o nosso carrossel. Mas antes, uma coisa muito importante é dividir esse carrossel. É eu entender aonde que estarão as divisões dentro do Instagram. E como que você faz isso de uma forma bem simples. Você vai vir até aqui no canto superior esquerdo, vai clicar em arquivo, e aí então configurações de visualização e aqui adicionar guias. Nesse adicionar guias você vai clicar em personalizado, aqui é essa última opção. Clicou em personalizado,
e aqui em colunas você vai digitar o número de fotos que você vai ter no seu carrossel. No nosso caso, 5, então digito 5 aqui. E onde está escrito espaço, eu vou digitar 0. Eu não quero que tenha espaço nenhum entre as guias. Coloquei aqui o número de imagens, tirei o espaço, clico em adicionar guias. E agora perceba que já está subdividido o meu carrossel. Ó. Todas essas linhas representam as divisões das minhas imagens, ou seja, primeira imagem aqui, segunda imagem, terceira imagem, quarta imagem e quinta imagem. A ideia desse vídeo não é te ensinar exatamente o design, como você faz o design, mas sim qual é a estrutura. Então fica até o final que eu vou trazer algumas dicas de como fazer uma estrutura perfeita de um carrossel panorâmico, um carrossel infinito aqui dentro do Instagram. Mas antes, eu vou trazer algumas dicas sim de design para você utilizar dentro desse carrossel. Vamos voltar lá para o Canva. Como eu falei anteriormente, essas linhas roxas representam as divisões das suas imagens dentro do Instagram, né? Onde que vai estar cortado dentro do Instagram. Então tudo que você colocar aqui em cima dessas imagens, dessas linhas, ele vai ficar aparecendo tanto na imagem da esquerda quanto na imagem da direita. Vou dar um exemplo aqui para você. Se eu vir aqui em elementos, se eu vier em elementos e digitar aqui flor, e aí eu venho aqui em ver tudo e, putz, eu gostei muito dessa flor aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo, essa flor aqui. Quando eu coloco essa flor em cima dessa linha, tá? Em cima dessa linha, o que significa? Que lá dentro do Instagram, depois que nós dividirmos esse carrossel, essa imagem vai aparecer, essa flor vai aparecer na primeira imagem do meu carrossel e também na segunda imagem do meu carrossel, porque o Instagram vai cortar aqui. Então você pode ficar super à vontade, vamos colocar aqui, por exemplo, ondas. Você pode ficar super à vontade para colocar algum elemento ou alguma forma em cima dessa linha. Então, se eu colocar essa forma aqui, essa forma vai ficar tanto na primeira quanto na segunda imagem. Então, você pode colocar fotos, tá? Fotos de pessoas, eu posso colocar aqui pessoa, só para deixar bem claro aqui, a gente pode colocar tanto essa flor, quanto, por exemplo, eu posso trazer aqui uma foto dessa moça, e eu posso colocar aqui, essa imagem da moça vai ficar tanto na primeira quanto na segunda imagem. Então, fotos, elementos como a flor e formas, você pode ficar super à vontade para colocar em cima dessas linhas, de todas essas linhas, porque vai criar esse efeito de continuidade. Mas tem um alerta muito importante que eu quero fazer para você. Nunca, jamais coloque textos em cima dessas linhas. Por que, Jesus? Quando você coloca um texto em cima dessas linhas, o texto vai ficar dividido também. Ele vai ficar em duas imagens ao mesmo tempo, o que dificulta demais a leitura da sua audiência, de quem está consumindo aquele conteúdo. E quando a gente dificulta o consumo desse conteúdo para nossa audiência, a chance de engajamento vai cair, né? Então a gente precisa facilitar e deixar as informações claras. Quando você coloca esses textos em cima dessas linhas e ele vai ser dividido, a leitura não vai ficar boa, não vai ficar tão legível assim, as informações vão ficar quebradas, isso não vai beneficiar o seu conteúdo. Então, imagens, como fotos, formas e elementos, ok, pode colocar em cima das linhas roxas, mas não coloque textos. Os textos não podem ficar em cima dessas linhas. Agora eu vou mostrar para vocês um modelo de um carrossel que eu criei, que é o que a gente vai utilizar para cortar e postar isso no Instagram, e vocês vão entender um pouco mais sobre essas ideias do design. Então vamos voltar lá para o Canva. E esse é o modelo de carrossel que eu criei, que a gente vai utilizar aqui dentro dessa aula para a gente cortar e postar lá no Instagram. Mas perceba que algumas dicas antes, lembrando, fica até o final que eu vou trazer aqui a estrutura perfeita para você criar o seu carrossel por aí. Então vamos lá, perceba aqui o seguinte. O que nós temos aqui, ó? Essa primeira e a segunda imagem é a capa e a segunda imagem do meu carrossel, né? Então aqui dentro a gente tem a foto dessa moça aqui que eu estou fingindo que ela é a criadora de conteúdo, tá? Quando a gente dividir lá dentro do programa e quando a gente for postar no Instagram, essa imagem será dividida, então vai ficar na capa e na segunda imagem. Mas perceba que os textos, eles respeitam uma margem aqui, então nunca coloque os textos nem dividindo aqui, por exemplo, colocar o precisa para cá, isso vai ficar péssimo, e nem muito próximo às margens, assim a leitura fica mais facilitada. Então o que vai aparecer nas duas imagens? A foto dessa moça aqui. Então a gente vai aparecer aqui, depois vai cortar os textos, perceba que nenhum texto está sendo dividido ao meio. E aqui também esse emoji vai ser dividido aqui, porque ele combina com monitorar resultado, e essa forma rosa também vai dar um efeito de continuidade com esse fundo rosa dessa imagem, e aqui o final. Então agora a gente vai aprender, depois que você criar, primeiro a gente definiu o tamanho, a gente dividiu aqui com as linhas roxas e aí você criou o seu conteúdo. Depois que você criou aqui o seu design, agora chegou a hora de cortar essa imagem, né? Fazer várias imagens dessa imagem só para a gente
postar isso lá dentro do Instagram. Para a gente dividir essa imagem, a gente vai precisar agora utilizar o Canva dentro do celular. Eu criei o conteúdo, criei esse post no computador e agora a gente vai abrir essa mesma imagem que eu criei dentro do meu celular. Para isso você precisa ter o Canva instalado no seu celular com a mesma conta que você utiliza no computador, tá? Mas se você fez esse procedimento dentro do celular, essa criação também você já pode continuar utilizando dentro do celular. Então, vou mostrar aqui a tela do meu celular para a gente ver como que a gente corta e como que a gente posta isso no Instagram. Bom, eu já estou aqui com o meu celular e já está aí na tela para você. Eu abri a mesma imagem que a gente criou no computador aqui no meu celular e a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar essa imagem para a galeria do meu celular. Então eu vou clicar aqui na setinha e vou clicar em baixar. Simplesmente deixa assim e clico em baixar. Ele automaticamente já vai baixar essa imagem para dentro do meu celular. Depois que essa imagem ela for baixada para minha galeria, a gente vai abrir um programa, um aplicativo gratuito também aqui para o celular, que funciona tanto em Android quanto no iPhone, né? Independente do celular que você utilize, você consegue utilizar. Você vai instalar esse aplicativo dentro do seu celular. Então aqui a gente já baixou essa foto. Eu posso apertar no xizinho aqui e você vai baixar agora esse aplicativo aqui, ó, Grid Post, que eu estou mostrando aqui na tela. Você vai baixar esse aplicativo e instalar no seu celular esse Grid Post. E é muito fácil e muito simples da gente utilizar. Você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui embaixo, ó, Create Grids, e vai clicar em Corte Panorâmico, ok? E agora você seleciona a imagem que você quer. No caso aqui, é essa primeira imagem que eu selecionei. E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Muita atenção no que eu vou falar agora. Você precisa, a primeira coisa que você vai fazer quando aparecer essa tela, você vai pegar essa bolinha que está aqui embaixo, essa bolinha que eu estou mostrando aqui na tela, e você vai arrastar ela até o final. Se você não fizer isso, é pecado. Então, arraste até o final. Caso contrário, a sua imagem ficará cortada. Então, você precisa pegar essa bolinha que está aparecendo aqui e arrastar essa bolinha até o final, perfeito? Depois, esses números que estão embaixo, você vai simplesmente selecionar o número que você dividiu o seu carrossel. No nosso caso, vai ser 5. Então, eu vou apertar aqui no número 5. Ele automaticamente já dividiu ali o carrossel. Depois disso, é só você apertar no OK aqui em cima. Ele vai mostrar aqui um anúncio para você, é só você ignorar esse anúncio aqui. E depois desse anúncio aqui, ele já vai mostrar como que estará dividido. Ó, vou clicar aqui em fechar e olha só como ficou o nosso carrossel. Eu vou mostrar aqui para o lado, simulando o Instagram. Então perceba, quando eu arrasto para o lado, olha só o efeito que ele cria dentro da continuidade. Olha aqui o emoji e a continuação do rosa. E assim, é muito simples da gente fazer. E depois disso você vai clicar aqui, ó, em abra o Instagram, ele vai abrir o seu Instagram e você vai clicar nesses dois quadradinhos que estão aqui, ó, mais ou menos na metade do celular, clica aqui e seleciona todas as suas imagens, 2, 3, 4, 5, e é só dar um avançar, certo? Um avançar, deixa eu aqui, avançar, e pronto, já está aqui dentro do Instagram, é só você colocar a legenda e postar dentro do seu Instagram. Então é isso, é muito simples, muito fácil da gente criar, cortar e postar dentro do Instagram. Agora, como prometido, eu vou te falar aqui a estrutura perfeita de um carrossel para o Instagram. Vamos lá, para finalizar o vídeo com chave de ouro. Eu recomendo que você crie carrosséis com pelo menos 5 imagens, E qual seria essa estrutura? Na primeira imagem, você vai ter como principal ali, como autor principal da primeira imagem, o título do seu carrossel. E esse título ele tem que ser curto, direto e atrativo, né? Então ele tem que ter ali entre 6 e 7 palavras. E dentro dessa sua primeira imagem, o título é que manda. O título precisa ser o ator principal, ele precisa ser o destaque. Você pode colocar uma foto sua? Pode. Colocar alguns elementos? Pode. Colocar um fundo? Pode. Mas você tem que tomar muito cuidado para que o seu título ele fique um pouco perdido ali no meio. O título tem que ser o maior destaque da sua capa, porque é a capa que vai chamar a atenção da audiência para parar para ver o seu conteúdo. Então, na primeira imagem, tem que ter o título como ator principal da sua imagem. E depois, nas três próximas imagens, na imagem 2, 3 e 4, você pode já começar com conteúdo, dividir o conteúdo em 3. Por que em 3, Jesus? Eu já vi alguns carrosséis onde a pessoa divide em 3 imagens. A primeira ali é a capa, a segunda é o conteúdo e o terceiro a gente finaliza o carrossel, que você vai aprender daqui a pouco. E o que é o problema disso? Que às vezes essa segunda imagem fica com uma densidade muito grande de conteúdo, muito texto. E para o Instagram isso não funciona. O Instagram é uma rede social de conteúdos rápidos. Então você não pode dar a impressão para sua audiência que vai ser difícil ela ler aquilo que está pesado, que tem muito conteúdo.
Eu gosto de 3 pelo menos, por quê? Porque você consegue dividir esses textos, dividir esse conteúdo, criar uma sequência lógica para que a pessoa consiga ler aquilo e não tome muito tempo dela, ela não tem essa sensação. Então pelo menos 3, se não economiza no carrossel, quer fazer 4 de conteúdo, 5 de conteúdo, pode fazer à vontade, tá bom? Mas pelo menos 3 para dividir bem esse conteúdo. Então a gente tem a capa, o conteúdo em si, e na última, na quinta, a chamada para ação. Você precisa colocar uma chamada para ação. E o que é uma chamada para ação, Jesus? É quando você vai pedir para as pessoas tomarem uma ação em relação àquele conteúdo. Então você pode pedir para curtir, para comentar, para compartilhar, para seguir, para salvar. Mas aqui muita atenção nisso, muita atenção. Não coloque mais do que uma chamada para ação. Você precisa escolher uma chamada para ação. Pedir para a pessoa seguir, ou comentar, ou curtir, ou salvar, ou compartilhar. Nunca coloque aquilo. Curta, comenta, compartilha. Quanto mais pedidos você fizer, menor é a chance da pessoa tomar uma decisão. Então, na última imagem, é uma chamada para ação que faz sentido com o seu conteúdo. Então, você pode pedir para comentar, ou você pode pedir para salvar, ou pedir para te seguir. E assim a gente tem uma estrutura boa de um carrossel. A primeira imagem é a capa, depois 3 conteúdos pelo menos, depois a chamada para ação, para finalizar o seu carrossel de uma forma correta ali para você ter mais resultados. Então aqui a gente acaba o vídeo, você aprendeu a criar, como você faz a estrutura ali, você pode agora elaborar e criar designs para esses carrosséis, mas você sabe algumas dicas do design, você sabe também qual é a estrutura que você precisa utilizar dentro desse carrossel e como que você corta e posta isso dentro do Instagram. Agora sim, se fez sentido, se você curtiu esse vídeo, se te ajudou de alguma forma, você clica aqui em gostei, se inscreva no canal para aprender ainda mais. Se fez sentido, hein? Se inscreva aqui no canal, clique em gostei. E se ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo, fique à vontade para comentar aqui dentro desse vídeo que eu vou te responder com o maior prazer. Então, eu te vejo por aí em algum outro vídeo aqui do canal para te ajudar, para você aprender ainda mais sobre essa criação de conteúdo utilizando o Canva. Então, te vejo em breve. Fui!